Desculpa. Então, António, já o estamos a ver e, portanto, estando a ver, vamos dar início aqui à nossa sessão de esclarecimento, iniciando hoje o novo ciclo de webinars do STI. Se é verdade que a atual Direção Nacional, no seu programa de ação, tem como intenção concentrar o mais possível os recursos humanos e materiais do sindicato na política sindical, também é bem verdade que aquilo que de bom vinha sendo feito no sindicato e que podemos manter, devemos manter. E estas sessões de esclarecimento virtuais têm sido úteis para os sócios, têm sido úteis para aproximar o sindicato dos sócios e, portanto, é a nossa intenção continuar com elas. Deixem-me dar-vos as boas-vindas a todos, sócias e sócios do sindicato aqui presentes. Naturalmente, ao nosso secretário-geral, Francisco Rodrigues, agradecer a presença do António Carvalho, da João Mata, que nos vai aqui hoje elucidar sobre o novo seguro de saúde e as dúvidas que os colegas possam ter sobre o mesmo, e também agradecer à Rita, que prepara sempre estes webinars com muita dedicação e faz com que eles corram bem. Desejo-vos assim uma boa formação, que todos possam sair daqui mais esclarecidos e que ao mesmo tempo este esclarecimento possa servir para ajudar a esclarecerem outros colegas nos vossos distritos e regiões, colegas que hoje aqui não possam estar presentes, porque isso é positivo para o sindicato, nós conseguimos ter os nossos sócios devidamente elucidados daquele que é o modo de funcionamento do novo seguro de saúde. Muito obrigado a todos e pronto, passo a palavra, julgo que Rita, ao António ou para ti. Podemos passar já para o António. Já são 6h15, os colegas continuam a entrar. Bem-vindo, António. Ultrapassado aqui os problemas informáticos. Boa tarde. Meu nome é António Mariano Carvalho, trabalho na João Mata Limitada. Sou responsável pela gestão do seguro do STI ao longo desta sessão de webinar de esclarecimentos, como foi do convite que me foi endereçado pelo STI, e coloco-me basicamente à disposição do que acharem interessante partilhar e apresentar do ponto de vista deste webinar e esclarecimentos do ponto de vista de saúde em 2024. António, nós tínhamos o Leonel, da Direção Nacional, que está um bocadinho atrasado, porque está numa reunião. Ele tinha preparado aqui uma apresentação que nós podemos ir mostrando aos colegas. Como se entra no site, da MGN e da Advance Care, se quiser, podemos começar por aí, ou pelas perguntas que nos foram fazendo chegar pela nossa plataforma. Sim, eu não sei qual é a opção que o Francisco quer seguir, mas podemos ir por uma das opções, ou pelo carregamento, ou pela adesão das pessoas da APP da MGN e da Advance Care, passando um bocadinho aquilo que é a apresentação para que as pessoas percebam a funcionalidade das duas APPs, sendo que são dois sítios diferentes, o da MGN para se poderem movimentar e o da Advance Care para poderem carregar despesas médicas para serem comparticipadas. Eu não sei como o Leonel, entretanto, ainda poderá vir, e ele tinha preparado essa parte. Se calhar começava-se pelas perguntas e respostas e o António ia acompanhando essa parte, e para além de a apresentação tem já a resposta, mas o António a cada uma das questões podia comentar algum aspecto complementar que entendesse útil em relação às respostas. Portanto, Ana Rita, julgo podíamos começar pelas perguntas que foram colocadas no STI Forms. O António ia comentando eventualmente as respostas e depois, quando o Leonel chegasse, víamos a questão da app, das duas apps. Sim, das duas. Então, vamos às Portanto, perguntas. os colegas que quiserem, se tiverem mais perguntas, podem ir sempre colocando aqui no menu das perguntas e respostas. Já sabem, depois voltamos sempre lá. Pergunta: nas entidades de saúde, com acordo com o seguro, como devo proceder? Não sei se o António prefere que eu leia, se quer... Eu prefiro que a Rita for lendo, se quiser.
Eu posso ir ajudando ou não se achar que existe necessidade de clarificar alguma coisa. Pode ser? Sim. Então, a pergunta, que entidades de saúde, com acordo com o seguro, como deve proceder? O seguro é de reembolso e em complementariedade com a ADSE. Assim, deverá verificar se o prestador tem acordo com a ADSE e com a Advance Care. Se a entidade estiver de acordo com a Advance Care, no regime convencionado, por norma, é mais vantajoso utilizar esta opção e, posteriormente, enviar a parte que fica a cargo do sócio para comparticipação do seguro de saúde. Não havendo acordo com a ADSE, no regime convencionado, deverá informar o seu número de cartão MGN Advance Care, pois assim pagará o valor convencionado entre estas entidades, MGN e Advance Care, e o prestador, devendo posteriormente enviar para coparticipação da ADSE no regime livre. Quando a ADSE comparticipar, deverá enviar para o seguro de saúde em conjunto com a declaração da ADSE para complemento da comparticipação. Okay. Eu acho que aqui é claro quais são as complementaridades e os acordos que existem com os diversos prestadores espalhados pelo país. O objetivo será sempre quem utiliza a ADSE usar os acordos com a ADSE e depois utilizar em seguida os acordos que a Advance Care tem com esses prestadores. Isso permite que os sócios possam ir utilizando aquilo que são os preços convencionados, os regimes convencionados da ADSE e usarem os preços convencionados que a Advance Care tem com esses prestadores. De caso estarmos a falar de despesas de dados médicos que não estejam ao abrigo de um prestador com acordo com a ADSE. Basicamente, portanto, estamos sempre disponíveis, existe sempre a possibilidade de um lado ou do outro de, ou em regime convencionado, ou em preço acordado com a Advance Care, obter os melhores preços para os atos médicos em si praticados. À pergunta. Podem explicar como se processa para uma despesa médica ser simultaneamente comparticipada pela ADSE, a Advance Care e a assistência médica do Sindicato dos Funcionários Judiciais, com um exemplo? Não sei se o António quer explicar mais facilmente. Esta talvez seja melhor eu explicar, porque o António não está muito por dentro da questão dos sindicatos funcionários judiciais. Quem tem a assistência médica dos sindicatos funcionários judiciais não é um seguro, não há comparticipação, é um cartão de descontos com uma rede de prestadores que o sindicato dos funcionários judiciais tem. Portanto, a rede não é muito desenvolvida, mas segundo dizem quem a tem utilizado, os descontos são bastante significativos. Quem tem portanto, o que há a aferir, no fundo, é um bocadinho como o sistema anterior. Verificar que se o prestador se tem acordo com a ADSE, com os sindicatos funcionários judiciais, verificar qual é o mais vantajoso que tem que pagar à cabeça, uma vez que o seguro é de reembolso e só funciona a posteriori, e depois imaginemos que utiliza o cartão dos sindicatos funcionários judiciais por ser mais vantajoso aquilo que vai pagar à cabeça. Esse valor pode enviar para a ADSE e depois para o seguro de saúde. No fundo, a assistência médica dos sindicatos funcionários judiciais é só isso, é um cartão de descontos nas entidades convencionadas. Exatamente, e funciona do mesmo modo como a ADSE, ou seja, usufrui do melhor preço, pode enviar para a ADSE, ser comparticipado pela ADSE e ainda enviar para o seguro para ser comparticipado a posteriori. Pergunta. Há situações em que seja necessário obter o pré-consentimento da seguradora relativamente a pequenas cirurgias? Resposta. Dado que o seguro é de reembolso e em complementariedade da ADSE, não há emissão de termos de responsabilidade. Assim, deverá verificar se o prestador tem acordo com a ADSE e com a Advance Care. Se a entidade tiver acordo com a ADSE, no regime convencionado, por norma,
É mais vantajoso utilizar esta opção e, posteriormente, enviar a parte que fica a cargo do sócio para a comparticipação do seguro de saúde. Não havendo acordo com a ADSE, no regime convencionado deverá informar o seu número de cartão MGN Advance Care, pois assim pagará o valor convencionado entre estas entidades, MGN e Advance Care, e o prestador, devendo posteriormente enviar para a comparticipação da ADSE no regime livre. Quando a ADSE comparticipar, deverá enviar para o seguro de saúde, em conjunto com a declaração da ADSE para complemento de comparticipação. Poderá, caso tenha dúvidas e pretenda saber se o ato médico que vai ter de realizar está ao abrigo das condições da apólice, previamente solicitar informação. Neste caso, deverá enviar o documento que especifique o ato médico que vai realizar. Basicamente, esta é uma condição contratual da apólice que já existe há algum tempo nas apólices de saúde do STI, ou seja, não existe pedido, não é emitido pela companhia de seguro nenhum termo de responsabilidade para qualquer ato médico, ou seja numa intervenção cirúrgica, seja no exame complementar de diagnóstico, numa TAC ou uma coisa assim, ou outro exame idêntico a esse, não existe pedido de termos de responsabilidade. Os sócios e os agregados familiares, e podemos dividir aqui aqueles que têm a ADSE ou outro subsistema de saúde e os que não têm esse subsistema, que são os agregados familiares, que terão sempre a parte da comparticipação referente àquilo que são as percentagens de comparticipação em cada um dos cenários da apólice de saúde. Por isso, quem usa a ADSE, no caso dos exames complementares de diagnóstico, terá que sempre solicitar a declaração de comparticipação. Quem não tem a ADSE e vive no SNS terá que pagar a 100% o exame e vai ser enviado para reembolso. Normalmente, quando existe alguma dúvida que os sócios tenham ou que os agregados familiares tenham para saber se o ato médico está garantido ou não, fazem-nos chegar o documento que o hospital ou que o médico providenciou e que deu com a identificação dos atos médicos, e nós colocamos a questão à companhia para sabermos se a intervenção cirúrgica ou o exame médico está garantido pelas condições particulares do contrato. Eu diria que, conhecendo a atual apólice de saúde do STI como conheço, que 90%, quase, diria quase com certeza que quase a totalidade dos atos médicos estão garantidos pela apólice de saúde do STI, mas poderá haver um ou outro caso que, por alguma razão de códigos de ato médicos ou por uma outra razão, que não estivesse garantido, mas a seguradora teria que nos explicar essa razão. Ainda não recebi os cartões físicos, nem o meu, nem do meu agregado familiar, tal como consta do ponto 3.1 no Manual de Instruções. Vão enviar ou teremos que os ter sempre em formato digital para serem apresentados sempre que solicitados. Os cartões físicos estão a ser produzidos e serão enviados pela Advance Care oportunamente. O número de cartão ID da MGN é a informação que possibilita que seja identificado como pessoa segura da apólice, permitindo-lhe, igualmente, o acesso à rede de prestadores de cuidados de saúde da rede Advance Care. Entretanto, não está impedido de poder usar a rede de prestadores convencionados para aceder a um prestador da rede Advance Care. Basta informar o seu número de cartão ID MGN ou apresentar o cartão virtual na app da MGN. Basicamente, o que se passou foi que na emissão da apólice dos cartões de saúde, normalmente já foi solicitado à Advance Care por parte da MGN o reforço de emissão dos cartões para todas as apólices. A MGN, que trabalha com a Advance Care, tem vários contratos a renovar a 1 de janeiro, e a própria Advance Care, que trabalha com outras seguradoras, entre elas a Tranquilidade, e a Tranquilidade Barra General e mais uma ou duas seguradoras, quando se renovam os cartões todos a 1 de janeiro, quando se emitem apólices novas, é preciso emitir muitos cartões. Portanto, os cartões já foram emitidos, está a ser feito o pedido de reforço de emissão de todos os cartões dos contratos da MGN com a Advance Care. Portanto, eles são postos nos correios e durante os próximos tempos eles chegarão à casa das pessoas.
É expectável que até ao final do mês de março, pelo que me foi transmitido, que todas as pessoas estarão recebidos os seus cartões, salvo se ocorrer algum erro, se for ocorrer algum erro nas moradas das pessoas. Mas não, só vamos ter essa percepção à medida que até a data de final do mês de março não tenham chegado os cartões à casa das pessoas. Não tendo isso, não havendo cartões, há o número de cartão e há, inclusive, o cartão virtual que está na app da MGN, que as pessoas podem colocar no seu telemóvel e que chegam ao prestador, apresentam o cartão virtual e são atendidos pelo prestador. Já se passava um bocadinho assim com a Médis, quando as pessoas, com o seu cartão virtual, se deslocavam aos seus prestadores para serem atendidas pelo médico. Mas vai haver cartões para toda a gente. Aqui a Ana Chelo, no chat está a dizer que ainda não foi disponibilizado o cartão virtual. Era o que o António estava a dizer, tem acesso ao cartão virtual nas apps, tanto da MGN Exatamente. como da Advance Care. Uma E o pessoa número terá recebido por e-mail. Exatamente. Acho que a Exatamente. maioria ou todos os sócios que têm e-mail receberam o número de cartão por e-mail, mas se mesmo assim não o tiveram, não encontraram o e-mail por alguma razão, pode sempre pedir-nos também por e-mail para o sindicato que lhe é enviado. Sim. Com esse e-mail registram-se na app, registram-se na MGN. Aliás, tem que fazer dois registros diferentes. Há bocado queríamos não ir aos registros nas apps da MGN e da Advance Care, mas ao registarem-se na MGN, na MGN, através do número de cartão que têm, ficam com acesso à aplicação da MGN virtual e esse cartão, o número desse cartão fica disponibilizado fica disponível para ser utilizado nas redes de prestadores clínicos em Portugal. Ana Chelo, no seu e-mail, procure pelo mail da MGN, não procure por mails do sindicato. O mail que terá recebido foi diretamente da MGN. Sim, a MGN deverá ter enviado um e-mail para todos os sócios, onde, para além do número de cartão, iria um manual do utilizador do seguro de saúde da MGN, para que, onde estava explicado, onde esse número de identificação, o número do cartão MGN, bem como o explicativo e o manual do utilizador, como se registar no site da MGN e no site da Advance Care. E aqui o Pedro Malheiro está a dizer que a app está em francês. Sinceramente, eu não sei se a app está em francês, mas o site dá para escolher as várias línguas. Exatamente, consegue consultar em dá para português. escolher francês e português. Pode por defeito, e eu já tinha tido essa observação e já tinha partilhado com a MGN, e acontece é que pode por defeito aparecer aplicativo em francês, mas há lá uma coisinha, uma patilha que diz português, e passa-se para português e a aplicação passa a estar em português. Eu vou pedir aos colegas para porem as perguntas no menu das perguntas e respostas, porque depois eu não consigo estar a ir ao chat e ao menu das perguntas e respostas. Tentem pôr só no menu das perguntas e respostas. Está aqui uma senhora, diz que está a ignorar a minha pergunta. Não, Ana, eu não estou a ignorar a sua pergunta. Eu acho que mais para a frente eu volto a ela. É da filha, o António, que a senhora está a perguntar o que há de fazer. A filha foi para a Inglaterra, se há de cancelar o seguro. Isso é uma decisão própria da pessoa. Eu não Da posso. colega, pois. Assim, se a pessoa voltar a Portugal, ela vai ter acesso aos médicos em Portugal. Se ela voltar a Portugal e tiver necessidade de ir a uma consulta médica ou irão fazer um exame, tem acesso aos médicos em Portugal. Portanto, é uma decisão própria, pode ser uma zona de conforto para a sócia ficar com a filha na apólice e quando ela vier a Portugal, ela poder utilizar os prestadores clínicos os prestadores clínicos, os hospitais, as clínicas têm acordo. Agora, é uma decisão da própria pessoa, porque se ela sair agora, só poderá voltar a ser admitida no ano que vem.
perde a história dela enquanto pessoa segura na apólice, partindo do pressuposto que ela veio transferida da Médis, do ponto de vista de patologias clínicas. E tem período de carência? E tem período de carência e depois são o problema das pré-existências. Portanto, se sair agora e se voltar a entrar daqui a um ano, ou no princípio do ano que vem, como é que, se voltar a insistir, volta a ter, se entrar na campanha em janeiro, não tem períodos de carência, mas tem o problema das pré-existências de sair do ano da apólice e voltar a entrar depois. Então vamos avançar. Consulta de psicologia é comparticipada? Honorários de consulta, peço desculpa, honorários de consultas de psicologia, desde que realizadas por profissionais inscritos na Ordem dos Psicólogos. Não obstante o facto de se tratar de especialidade não reconhecida pela Ordem dos Médicos, a psicologia está também garantida até ao limite de 4 consultas por ano. Ou seja, é uma cobertura que não estava na anterior apólice e que vai acabar por reforçar também as consultas de psiquiatria, mas para quem utiliza estes profissionais de psicologia no seu dia-a-dia ou na sua vida, por alguma razão que faça acompanhamento psicólogo, ter direito a 4 consultas no ano. E isso era uma coisa que não estava anteriormente implementada e agora passou a estar. E está disponível para todas as pessoas. Pergunta. Apresentei declaração da ADSE emitida em 5 de 2 de 2024 de uma despesa de novembro de 2023 para complemento de reembolso na Advance Care e a informação que me deram foi, em resposta ao seu pedido de reembolso enviado a 5 de 2 de 2024, informamos que o seu seguro não está ativo à data de realização da despesa, pelo que a mesma não será paga. A Médis também não se pode enviar estas declarações porque já cancelou os cartões. Pergunto, nestas situações em que a despesa foi realizada no final de 2023 e o reembolso da ADSE só é feito em 2024, quem compete o complemento de reembolso? Quer responder, António ou Francisco? Posso responder. Aliás, está aqui um texto muito, muito grande, digamos assim. Todas as despesas realizadas até 31 de dezembro de 2023 terão que ser comparticipadas pela Médis. Eu ainda há muito pouco tempo, não interessa, aqui num caso com com o filho de um sócio, em que teve um bebê que nasceu a 30 de dezembro de 2023, quem comparticipou o parto foi a Médis, porque a criança nasceu a 30 de dezembro. E por isso, todas as despesas feitas até 31 de dezembro terão que ser comparticipadas pela Médis. Poderá haver uma outra exceção, mas à partida é assim que irá funcionar. Tendo em consideração duas situações. Os sócios têm 270 dias para apresentar despesas médicas, após a data da realização da mesma, digamos assim. Portanto, sócios que tiveram despesas a 30 de dezembro, ou 31 de dezembro, ou 29, ou em novembro, têm 270 dias para apresentar, sendo que o resto do universo de pessoas seguras que não tenham ADSE, que tenham outros subsistemas, têm 90 dias para apresentar após a data da realização da despesa médica. E por isso funciona com estas duas datas limites com participação de despesas médicas. E uma vez que a Médis, quando cancelou a apólice de saúde do STU, desativou as implicações, a APP da Médis por causa da anulação da apólice, a não renovação da apólice, sim é que é, as pessoas têm que imprimir essas despesas e mandá-las por correio para a Médis, porque já não é possível reativar as APPs, a APP da Médis, para submeter as despesas para serem comparticipadas. Vamos avançar? Podemos avançar. Sim, esta pergunta que eu vou fazer, eu já vi que estava a ser posta também no chat e no menu das perguntas e respostas. Relativamente à franquia 13 euros nas despesas de farmácia, essa franquia aplica-se a cada recibo da farmácia apresentado ou apenas inicialmente? E como é calculado o limite de reembolso anual destas despesas atendendo a essa franquia?
A franquia de 3 euros é por prescrição, não por Não recibo. por recibo. O reembolso é calculado abatendo ao primeiro recibo de cada prescrição o valor de 3 euros, sendo depois calculada a comparticipação de 50% até ao limite anual de 150 euros por pessoa segura. Por exemplo, um recibo de 35,55 euros são abatidos os 3 euros. 32,55 menos 3 euros igual a 29,55. Ao valor assim obtido, são calculados os 50%. 29,55 vezes 50% igual a 14,77 euros. Será o reembolsado. Aproveita-se para recordar que estão cobertas por esta garantia os medicamentos previamente comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Bom, isto aqui dá sempre muito trabalho por causa das comparticipações e porque não se consegue, e já passámos isso na Médis e na MGN, vamos passar também, que é assim, nós normalmente, quando temos uma receita médica, podemos ter mais que um medicamento ou mais que uma dose de um antibiótico para tomar ou de um medicamento e a primeira fatura que nós colocamos para ser reembolsada deduz essa franquia de 3 euros e depois temos que, o que acontece? Quando reenviamos a posteriori o recibo, acontece muitas vezes que voltam a retirar a franquia. E porquê? Porque o sistema operativo, quer da Médis, quer da MGN, e quem está a participar de despesas médicas do STI ou de outras entidades, não tem a capacidade de ver a receita inicial que vai. Porque já se passava o mesmo na Médis, tivemos muito tempo a retificar as franquias dos 3 euros, porque invariavelmente o modo operativo e quem está a fazer a gestão não tem ao lado uma informação do sistema automático a dizer eu já abati a franquia nesta receita porque o número da receita é igual nos próximos 5, vamos imaginar que estão lá 5 doses e que a gente compra 2, mais 2, mais 2. Não tem ao lado que já retirou. Portanto, isto é um problema que nós vamos ter durante o ano 2024 e vamos ter que ter alguma paciência com a MGN nesta situação como tivemos com a Médis, que é efetivamente ter atenção às franquias, porque eu acho que vai acontecer deles deduzirem a franquia dos 3 euros mais que uma vez pela prescrição médica. E teremos de ter atenção a isso, porque não se consegue, e eu já tinha tido esta conversa com a MGN e com a direção clínica da MGN, juntamente com a Advance Care, é uma coisa que dá efetivamente trabalho, porque os sistemas operativos e os registros das despesas de comparticipações, não ficando disponíveis para os gestores de sinistros, não existe como eles terem logo acesso à informação e dizer, ok, já descontei e agora não desconto. Portanto, aqui vamos ter, da mesma maneira que tínhamos na média este problema, aqui vamos ter a mesma gestão que nos vai dar algum trabalho e principalmente por causa da dedução das franquias em duplicado. Mas vai acontecer. Ok. Então, antes de avançarmos, eu vou dizer aqui aos colegas que o webinar está a ser gravado e fica depois disponível na área reservada do site. E todas estas informações que o António está a dizer e as que estão escritas também estão no site do sindicato, no menu seguro, no separador do seguro. Agora até há um banner que vai diretamente à parte do seguro de saúde. Estas informações estão todas lá, inclusive a apólice do seguro também está. E podem sempre ligar para o sindicato ou mandar mail para nós enviarmos a apólice ou as explicações e os esclarecimentos que precisem. Pergunta: qual o valor mínimo de cada medicamento para existir com participação por parte do seguro e se esse mínimo é antes ou depois de deduzida a comparticipação do Serviço Nacional de Saúde? Só são comparticipados medicamentos se forem comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde? Não existe valor mínimo para comparticipação de medicamentos. Estão cobertos por esta garantia os medicamentos previamente comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. Existe a franquia dos 3 euros e é por prescrição e não por recibo. O reembolso é calculado abatendo o primeiro recibo de cada prescrição do valor de 3 euros, sendo depois calculada com a participação de 50%. A explicação que tivemos a ver anteriormente e que o António também nos
mais precisa sobre os medicamentos, porque estava aí uma questão sobre medicamentos, sobre o que é que nós estávamos aqui a falar sobre os medicamentos. Mas assim que eu estava aqui uma informação mais concisa, mais rápida, só para eliminar. Então, Estavam a enquanto o perguntar sobre. António procura, temos aqui um colega Luís, que diz, relativamente a despesas de farmácia, não comparticipam vitaminas e sais minerais, mesmo com receita médica e com apoio do Serviço Nacional de Saúde? eh, Aqui, é assim, se vierem, são previamente comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde, então tem condições para serem comparticipados. Porque o que está garantido na cobertura de medicamentos, e por acaso até há aqui uma nota que é interessante, as despesas com vitaminas estão igualmente garantidas na presente condição especial, sendo o reembolso das mesmas feitos mediante devido prescrição médica, bem, bem como relatório médico e patologia comprovada e justifica a sua utilização. Não estão, atenção, garantidos produtos fármacos manipulados e produtos dermocosméticos, ok? E, portanto, na generalidade, estamos a falar de despesas efetuadas com medicamentos e vacinas registadas no Infarmed e prescritas por um médico e no exclusivo tratamento da pessoa segura, ok? Portanto, objetivamente, excluído dos medicamentos estão os produtos dermocosméticos e os produtos fármacos manipulados, ok? Existe aqui a possibilidade de incluir despesas relacionadas com vitaminas, desde devidamente justificadas. Todos os outros que sejam comparticipados pelo Infarmed e registados e que sejam medicamentos e vacinas são suportados pelo Seguro de Saúde, neste momento da DMGN, que é mais amplo do que estava anteriormente em vigor. António, olha, tenho aqui uma questão daqui da colega Elsa Fernandes, que diz assim, Sim. ainda sobre medicamentos. Tenho dúvida relativamente à franquia dos 13 euros nos medicamentos. Tenho Sim. uma guia de tratamento com 5 medicamentos diferentes, para adquirir 4 embalagens de cada. Se, por exemplo, hoje adquiro 2 caixas de um determinado medicamento, para o próximo mês mais 2 caixas e etc., a franquia é só cobrada uma vez ou por cada utilização. Ou seja, essa franquia é por guia de tratamento, independentemente das aquisições a que essa guia tem direito. Ou seja, se a guia de tratamento tiver, lá, como a sócia dizia, 2 medicamentos hoje e daqui a um mês mais 2 medicamentos, a guia de tratamento continua a ser uma. É só uma, é aquela, é a mesma. Na primeira comparticipação de medicamentos por parte da MGN, eles vão retirar a franquia dos 3 euros. Estamos a falar de prescrição médica de guia. O que é que pode acontecer? Na segunda utilização, era o que eu explicava há bocado, na segunda comparticipação, 2 meses depois, vamos imaginar, o que vai acontecer é que poderá acontecer que a Advance Care volte a retirar a franquia. E nós temos que ser alertados para esse facto para pedir a retificação. Porque o sistema operativo, na cobertura de medicamentos, não consegue ficar com a leitura da receita médica ou da prescrição médica que ela tem e dizer, ok, eu já retirei a franquia, não tenho que retirar a franquia na segunda comparticipação. Mas é só retirada uma franquia por prescrição médica. Não sei se fui claro. Elsa, se ficar com alguma dúvida, depois ponha aqui no menu das perguntas e respostas. Sim, não, sim. Entretanto, vamos andando. Questiono se a cirurgia robótica está ou não coberta pela apólice. Os procedimentos robóticos estão previstos na IMGN, na cobertura de hospitalização, conforme elencado no artigo número 1, cobertura de hospitalização, a linha R, número 3, das condições gerais e especiais. A utilização de meios robóticos cirúrgicos na sequência de uma doença grave ou quando clinicamente adequada. As despesas médicas identificadas na linha R serão comparticipadas até ao limite máximo de 2.000 euros por sinistro. Eu acho que aqui acho que é bastante claro que não há dúvidas que aquilo que vier da robótica e dos novos instrumentos que são utilizados para fazer atos cirúrgicos, porque cada vez mais os médicos se apoiam nos robôs para executarem tarefas cirúrgicas, ficam garantidos pela apólice. Portanto, aqui não tenho, os sócios não têm que estar preocupados.
Peço desculpa, o colega Luís diz que não comparticipam vitaminas e sais minerais. Diz que já questionou a seguradora, são medicamentos caros, mas com receita, com participado pelo Serviço Nacional de Saúde. Não Mas sei, António, não sei. ele já teve a resposta por parte da EMGN ou foi anteriormente na Medis? Agora faço eu a pergunta. É porque as condições Luís gerais da Carvalho. EMGN não dizem que não se comparticipam. Não está nas exclusões dos medicamentos. Mas vamos ver. Já agora, se me derem um segundo, posso ver as exclusões sobre Então, medicamentos. o Luís diz que foi há 15 dias. Então, terá sido então já para a EMGN. Vou só ver se por acaso. É engraçado. Nas exclusões gerais, não estão a falar de medicamentos relacionados, pelo menos, não há nenhuma exclusão para sais minerais e vitaminas. E no artigo que diz respeito aos medicamentos, que eu estava a ler há bocado, eu não vi nenhuma exclusão. Diz assim, por exemplo, o contrato garante reembolso de despesa com medicamentos, vacinas registrados no Infarmed, prescritos por médicos e no exclusivo tratamento. Então, Luís, eu sugiro que Ele que também me no ponha o mail problema por para o escrito. sindicato, que Exatamente. depois a colega do seguro entre em contato consigo, vê com o António e com a. Terei que questionar porque nem na condição de medicamentos das condições gerais, nem nas exclusões gerais, e podiam estar aí, há uma exclusão, uma derrogação clara a dizer não comparticipo nem sais vitaminas, sais minerais e vitaminas. Mas se a MGN lhe respondeu a ele, se a MGN lhe respondeu a ele, deve ter utilizado um código, se lhe respondeu por escrito, é o Luís, que estamos a falar, do colega Sim, Luís, sim, do sócio sim. Luís. Se a Médios recusou as despesas, eles devem ter enviado uma carta com o artigo da exclusão. E já agora, se isso está excluído, qual é que foi o artigo que é para eu poder derrogar ou perguntar essa exclusão? Porque eu, daquilo que estou a ver e daquilo que já tinha lido das condições gerais da MGN e das condições particulares do medicamento, não vejo aqui razão, e sendo prescrito e sendo SNS, deveriam ter sido comparticipadas, mas terei que colocar a questão à MGN diretamente e não à Advance Care. Então, eu vou passar aqui para as questões do menu das perguntas e respostas. Se eu passar algumas, não levem a mal, é porque algumas estão repetidas. Então, a Ana Carvalho diz: eu ainda não tenho cartão onde posso saber o número dele. Ana, se não, o cartão irá ser enviado até março, como o António já explicou. O número dele, se não recebeu o mail da MGN, entre em contato com o sindicato, que nós fazemos-lhe chegar o número. Se procurar no seu mail, procure por um mail da MGN. Foi enviado no final do ano. Rita, só uma coisa sobre supostamente os e-mails utilizados para enviar informação dos números da MGN e o tal manual de utilização do seguro de saúde, alguns deles, os endereços que nós recebemos iriam para a TGOV, ou seja, os endereços eram os endereços profissionais. Havia pessoas que já tinham e-mails pessoais alterados e houve muitos e-mails que foram enviados para os e-mails profissionais dos sócios ligados à TGOV. Pode não ter caído, ou como levava o manual de utilização do seguro de saúde agregado, pode ter ido parado ao spam, ou uma coisa assim parecida. Portanto, eu depois detectei que houve 2 ou 3 e-mails para pessoas da TGOV que não seguiram, que deu erro no envio, que a MGN partilhou comigo, mas que se houver mais alguém que não tenha recebido, eu posso pedir à MGN outra vez. Está aqui alguém que diz que foi para a AT, para o e-mail da AT. Portanto,
posso voltar a forçar o pedido para voltar a enviar o e-mail com o número e com o manual do utilizador, se for necessário. Então, a Maria João diz, no caso da minha filha, que já não beneficia da ADC, apresenta apenas o número da MGN, certo? Correto? Exatamente. E quando apresentar o cartão da MGN, não tendo já a ADSE sendo outro subsistema de saúde, pagará o preço condicionado entre o prestador e a MGN, que será a Advance Care, e depois manda para reembolso. Certo. Aqui a Maria João também disse que o marido é beneficiário da ADM, procede do É um mesmo modo que subsistema de quem tem a saúde. ADSE, exatamente. É a ADM, ou a ADM, ou a ADSE, e há outros subsistemas de saúde que têm acordos com subsistemas, com os hospitais e com clínicas médicas. Isso significa que a pessoa, o que é que acontece? É o mesmo procedimento da ADSE. Tem um subsistema, usam o subsistema como participado e depois mandam para reembolso para a apólice de saúde do STI. Então, o Rui Pereira diz: Boa tarde, uma pequena dificuldade. Não consigo registar a minha esposa no site da Advance Care. No segundo passo da ativação do registro, surge a mensagem que vai ser enviado um código de ativação para o meu e-mail profissional, @at.gov.pt. Mas nunca chego a receber nenhum código de ativação no e-mail. Sabem dizer o que se passa? Será que está É no assim, spam? Ou no sim, correio não não, solicitado? as pessoas não se podem registar com o mesmo e-mail que receberam, ou seja, têm que usar sempre e-mails diferentes. Se eu me registro a mim sócio com a ATGov, na MGN, e, por exemplo, na, 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 mul- na Advance Care, a minha mulher e os meus filhos têm que ter endereços de e-mail e registros diferentes, porque senão ele vai bloquear. Portanto, quem, quem registar, a pessoa própria, ou sócio, ou quem for que registar com o endereço de e-mail dele, a sua mulher e o seu filho não podem ter o mesmo endereço de e-mail, senão ele vai bloquear. Tem que usar e-mails diferentes nos registros, quer da app da MGN, quer na app da Advance Care, que é para não haver duplicação de e-mails iguais. Senão vai dizer que já reconhece o endereço de e-mail e pode dar erro. Mas, de qualquer maneira, quer a MGN, quer a Advance Care, e a MGN tem uma linha de telefone que, nesses casos, ajudam a desbloquear o problema. O Luís Chás pergunta: onde podemos consultar as condições da apólice? Está no site? Estão no site e estão no site do sindicato e no site da MGN, certo, Sim, António? as, No as site da MGN. condições, as condições da apólice. A O linha, Nuno a linha, Coutinho diz: como enviar para o seguro via a app Advance Care uma despesa que já foi parcialmente comparticipada pela ADSE? Envia-se a fatura ou temos que pedir algum documento à ADSE a indicar que aquela despesa já foi parcialmente comparticipada? eh, há duas seções sobre a comparticipação das despesas médicas da ADSE. Existe duas situações distintas. Quando nós falamos de consultas médicas, por exemplo, as pessoas não têm consultas médicas a preço convencionado à ADSE ou consultas médicas que depois são comparticipadas sobre o regime livre da ADSE, não precisam de nenhum documento de suporte da ADSE. É só enviar cópia da consulta médica. Isto só funciona para consultas médicas da especialidade e funciona numa outra cobertura da apólice, que são as ortóteses oculares. Portanto, os óculos, que não existe necessidade de, de enviar, de enviar, de enviar, de enviar os originais das despesas para a MGN ou para a Advance Care. São as duas únicas situações. Nos outros casos, elementos auxiliares de diagnóstico, raio-x, taques, tudo o que seja, é preciso. Quem tem ADSE, atenção, isto funciona para quem tem ADSE. Quem não tem, quem está no SNS, paga e tem que enviar os originais para o seguro de saúde. Quem tem ADSE e tem elementos auxiliares, vai mandar inicialmente para a Advance Care, vai enviar inicialmente para a ADSE
é comparticipado pela ADSE e depois anexa cópia do recibo, juntamente com a comparticipação, para enviar, para ser comparticipado pela seguradora. Quem não tem ADSE, vive no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, paga 100% da despesa e manda os originais para a seguradora comparticipar. Portanto, resumidamente, existem duas situações para as quais os sócios não têm que se preocupar em enviar os originais. São as consultas médicas da especialidade, pediatria, cardiologia, ginecologia, etc, etc. Basta mandar uma cópia só. Depois há aquelas consultas que só são preços convencionados dos 5 euros, ou dos 7,5 euros, ou dos 5 euros. Não é preciso enviar nenhum documento de suporte da ADSE, bem como nas ortóteses oculares. No resto, é preciso sempre mandar a declaração da ADSE com o valor comparticipado, juntamente com o relatório médico ou com o exame médico e cópia da fatura, ou a parte, porque as declarações da ADSE dizem que já têm alguma informação sobre isso. A Maria Gouveia pergunta o que é o copagamento. A apólice do STI não tem copagamento. Não existe copagamento na apólice do STI. Tem existido alguma confusão. Eu, se calhar, vou explicar o que é o copagamento. O copagamento é tipo uma franquia que existe nas apólices Management Care, que são apólices de cartões, em que o sócio vai vai fazer um exame médico e paga um copagamento de 62 euros. Isso é um copagamento. Mas a apólice da MGN não tem copagamentos. Tem uma franquia só em consultas de 50 euros, sendo que para os outros atos médicos da cobertura da apólice de saúde do STI não existem copagamentos. O problema, como esta apólice do STI tem uma gestão diferenciada das outras apólices que são de gestão de cartão, seja da Advance Care, seja da Multicare, seja da Médicos, porque quem tem planos individuais nesta zona, nesta área, sabe que chega lá a pagar um copagamento de 17,5 € por uma consulta, ou de 25 euros, por exemplo, mas aqui, neste caso, não existe copagamentos. Chegam lá, pagam o valor da consulta, ou pagam o valor do exame médico, e não há que aplicar nenhum copagamento. É pagar o preço convencionado acordado entre a Advance Care e a MGN e mandar para reembolso. Portanto, não há compagamentos nesta apólice. Então avançamos. A Helena diz, já agora 4 consultas de psicologia por ano, na maior parte dos casos é manifestamente insuficiente. Ok. Nós temos 4 de psicologia e 4 de psiquiatria. Já agora, António, peço desculpa, o Luís também pergunta se as consultas de psicoterapia, não sei se engloba aí, se são comparticipadas. Psicoterapia e psicologia estão ambas comparticipadas. Eu não tenho aqui a informação, mas não tenho exclusão para psicoterapia. Não tenho exclusão. Não, tenho psicologia, deixa-me só ver, por acaso não tenho, mas psicoterapia, eu acho que é um ramo da psicologia, certo? Havendo comparticipação para psicologia, há para psicoterapia, mas isto às vezes não há nada como questionar a própria MGN, porque eles aqui, nas consultas de psicologia, psicoterapia, consultas de psicologia. Eu aí prefiro colocar a questão à MGN para poder ter uma certeza que está garantido, digamos assim. Mas eu não tenho aqui a certeza. Mas tenho que perguntar. Estas dúvidas podem me fazer chegar por e-mail que rapidamente são respondidas. Eu prefiro colocar a questão à MGN diretamente e ter uma resposta oficial para o STI, para todas as pessoas seguras da apólice, do que estar-me daqui a deitar a adivinhar, e porque aqui não tenho referência à psicoterapia e teria que vir aqui às exclusões. Mas para não estar a estender muito o webinar, se calhar prefiro colocar a situação à MGN. Então aqui o Rui Pereira diz, não responderam ao colega que colocou a questão sobre a despesa de 2023 reembolsada pela ADSE em 2024. Respondemos, o António respondeu. A despesa pode ser enviada para a Médis. A resposta é enviada para a Médis. É a Médis que vai fazer a comparticipação dessas despesas. E volto a referir,
Os sócios, os sócios do STI, ou as pessoas que têm o subsistema da ADSE, têm 270 dias após a data da realização do exame médico ou da consulta para submeterem a despesa à, à, à MEDIS. Ou seja, se alguém for a uma consulta médica a 31 de dezembro e que tenha um ato convencionado praticado pela ADSE, tem 270 dias para enviar para a MEDIS, ainda que será comparticipado pela MEDIS. Quem não tem e tem subsistema de saúde, SNS, só terá 90 dias para apresentar essa despesa após a data de 31 de dezembro. O Nelson Cardoso diz, neste exemplo, que seria aqui o exemplo dos medicamentos, não percebi porque se reduz 2 vezes a franquia de 3 euros. São 2 prescrições associadas ao mesmo recibo. Não foi isso que o António Não foi isso que disse. eu disse. Não foi isso que eu expliquei. Realmente os medicamentos é uma situação que pode levar a alguma confusão. O que eu expliquei foi, nós temos uma receita médica que tem um determinado tipo de número. E essa receita médica pode ter vários medicamentos e nós, normalmente, os médicos agora, por vezes, as receitas têm uma duração de 6 meses. E nós compramos 2 medicamentos em janeiro e 2 medicamentos em abril. Vamos imaginar. A franquia deve ser só deduzida na primeira. Ou seja, na primeira franquia, em janeiro. Mas vai acontecer, como o sistema informático da Advance Care não retém a informação da comparticipação da franquia de janeiro, porque o sistema não grava essa informação, quando voltamos a apresentar a mesma prescrição em abril, a tendência vai ser para deduzir outra vez a franquia. E o que eu disse há bocado foi: temos que ter atenção a estes casos, porque cabe depois a mim pedir a retificação da comparticipação à Advance Care e à AMGN, porque o sistema não vai permitir fazer uma leitura ótica da receita médica automaticamente. Aqui também ainda nos medicamentos, diz a Dora, no anterior seguro, o MEDIS não comparticipava aos medicamentos fora do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, com o pagamento sem qualquer desconto pago a 100%. Estamos a falar de manipulados, se nós estamos a falar de produtos dermostéticos ou dessa origem, aqui também não pagam. Aqui, conforme estava explicado nos medicamentos, tudo que tenha origem no SNS e devidamente prescritos, o que está garantido são despesas efetuadas com medicamentos e vacinas registradas no Infarmed, uma coisa muito importante, que é realizadas no Infarmed, prescritas por médico e no exclusivo tratamento de pessoa segura, das doenças manifestadas. Só não está garantido aqui, para já, é o que está na condição, os produtos manipulados e os produtos dermocosméticos. E existe aqui uma outra nuance que diz que as despesas com vitaminas, estamos a falar de vitaminas, estão igualmente garantidas desde que venha prescrição médica e relatório médico para as vitaminas. Aqui não se menciona nem sais minerais, nem outro tipo de medicamentos relacionados, parecidos com esses, e por isso, se tiver registado no Infarmed e que venha devidamente prescrito por um médico e que sejam via SNS, para mim, estão disponíveis para ser comparticipados pela apólice da AMGN. A Anabela põe-nos exatamente aqui esta questão, que ela fala dos medicamentos para aliviar os sintomas da má circulação, os bioflavonoides, como por exemplo o Daflon. Ela diz que não são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, mas sendo prescritos pelo médico. E estando registado no Infarmed, digamos assim, digo eu, mas isso, lá está, eu aqui não tenho a lista dos medicamentos todos e daquilo que está para comparticipado ou não comparticipado. Perante esta cláusula que está aqui assim, depois, e se está registado no Infarmed e se é prescrito por um médico, eu diria que estaria aberta a apólice da cobertura de medicamentos. Agora, essa sócia já colocou a questão à AMGN ou ainda uma resposta da MEDIS anteriormente? Anabela, depois, se puder, escreva-nos aqui. Entretanto, aqui avançamos. O Luís Chaves diz-nos: efetuei um pedido de reembolso de medicamentos prescritos por um psiquiatra. Foi notificado pela seguradora com a seguinte informação:
O Luís não nos pôs aqui se foi a Médis que lhe respondeu, se foi a MGN. Após apreciação pelos nossos serviços do pedido de reembolso apresentado por Vossa Excelência, informamos que, de acordo com os termos da sua apólice, a documentação que nos foi enviada se mostrou insuficiente para proceder à completa análise do processo, devido ao fato de se tornar necessário a apresentação do relatório médico detalhado justificativo dos atos médicos praticados, com a data de início de sintomas, diagnóstico e resultado de exames efetuados nesse âmbito. A fim de nos ser possível dar seguimento ao correspondente processo e o pedido do nosso diretor clínico, vimos pela presente solicitar que nos seja enviada a informação acima referida, por forma a preservar a confidencialidade dos seus dados clínicos. A resposta a esta nossa solicitação deverá ser enviada por envelope fechado ao cuidado do nosso diretor clínico. É normal isto acontecer? Pergunta ao Luís. Eu não tinha conhecimento, nunca tive uma situação dessas. Não, no tempo, aos anos que faço a gestão do contrato de saúde do STI, nunca me tinha sido colocada uma questão dessas. Estamos a falar de medicamentos, certo? Sim. Relacionados com psiquiatria. Sim, prescritos por Não um estamos a falar nem de consulta, nem de tratamentos, certo? Medicamentos. O Luís põe para um reembolso para medicamentos. É assim, sendo medicamentos ao nível da cobertura de medicamentos, não há razão para esse pânico todo instalado pela MGN, digo eu. Ali não está escrito, vamos lá ver, uma coisa era uma consulta médica ou seria algo mais complicado. O que acontece é que, para mim, se faz parte do Infarmed, se não sei das quantas, eles não têm que ter uma bula clínica ou um relatório clínico porque um psiquiatra prescreveu não sei quantos medicamentos. Inclusive, ele escreve, sendo um medicamento psicotrópico, na farmácia, quando da aquisição foi tudo validado para que pudesse adquirir um medicamento. Exatamente, ele não pode comprar medicamentos, mas é que a farmácia não vende medicamentos sem, desse nível, a esse nível da psicoterapia ou para esse tipo de tratamentos, sem a pessoa se poder identificar e estar devidamente autorizada. Mas é uma questão dele colocar a questão ao STI, que eu irei colocá-la diretamente à EMGN para saber como é que é. Porque senão sim, Luís, para não nos perdermos aqui, se calhar ponha a sua questão para o e-mail e assim nós fazemos chegar ao António mais facilmente. Porque ali, na condição que eu li de medicamentos, dos medicamentos que acabei de ler, não há lá nenhuma exclusão para medicamentos relacionados com psicoterapia ou tratamentos ou afim, não é? Portanto, podem pedir esclarecimentos, mas se o medicamento está suportado por uma receita médica, por um médico que é psiquiatra, só tem que ser comparticipado. Isto é a minha opinião, sem ter uma resposta da MGN. Mas eu, neste caso, prefiro colocar-lhe a resposta porque não há razão para que não sejam comparticipados. Aqui a Ana Shell pergunta se são 4 consultas de psiquiatria e 4 de psicologia ou não, são 4 4 de no geral? psicologia, 5 de psiquiatria. Estava aqui a ver se temos aqui mais perguntas sobre medicamentos. Os recibos de consultas farmácias devem ser colocados no site da MGN ou da Advance Care? Sempre na Advance Care. É a Advance Care que participa as despesas médicas. Não é a MGN. É a Advance Care que faz a gestão dos processos de sinistro. A Maria Gouveia diz: no último documento que enviei para a MGN foi-me retirado o copagamento como informado pela MGN. Então está errado. Valor reclamado, 256 euros. Valor total da despesa submetida para comparticipação da MGN. Copagamento, 43,20 euros. Valor da comparticipação ficou... Há algo que está errado aí. Esta apólice não tem copagamentos. A despesa médica é de, já agora? Deixa-me ver se ela escreveu. Não diz, Maria Gouveia, se estiver aí nos quiser dizer. Mas lá está, também é um caso que se calhar deverá pôr diretamente para eu já reclamei mais que uma vez, já não é a primeira, e posso já abrir aqui sendo ainda mais transparente com os sócios do STI, já não é a primeira reclamação que eu recebo sobre a retirada de copagamentos. Porque há bocado dizia, a apólice do sindicato é uma apólice muito específica e quem gera e quem está a gerir apólices produtos de apólices de saúde, de cartões, de managed care, como eu costumo dizer, que são de cartões em que chega lá, tem um mapa, depois tem um copagamento, pode criar confusão na Advance Care quem está a gerir aplicar um copagamento. Não há copagamentos na apólice do MGN.
Portanto, se tirar um copagamento de 43 euros, esse valor tem que ser retificado. E eu já tive 2 casos, desde o princípio do ano, que pedi a retificação e as pessoas viram o seu dinheiro, viram a sua retificação processada porque não existem copagamentos na apólice. Ponto. E quem entrar, e já agora deixo só mais uma nota sobre isso. Quando forem aos prestadores, a qualquer prestador clínico que tenha Advance Care, não deixem que ninguém aplique qualquer tipo de copagamento. E isso Então, a pode Maria Gouveia acontecer, diz que foram óculos e lentes. não há copagamento em óculos e lentes. Há uma franquia de 40 euros anual. Atenção, existe uma franquia contratual em ortotes oculares, de 40 euros na primeira. Portanto, é preciso termos atenção. Aí não é um copagamento, é uma franquia. A apólice do STI, no caso das armações e lentes, tem uma franquia de 40 euros. Ok? Em ortotes oculares. Portanto, se ela apresentou uma franquia de 100, vamos imaginar, tem que deduzir os 40 euros da franquia naquilo que apresentarem de ortotes oculares. A Helena Correia diz: eu também tenho um copagamento numa despesa de medicamento. Será que é pouco ao pagamento ou é a franquia dos 3 euros? Não há copagamento, não há copagamento a não ser que a MGN esteja a identificar copagamento como franquias. Mas não é a mesma coisa. Mas a pergunta foi 3 euros ou foi mais 3 euros no medicamento? Helena, se nos quiser dizer alguma coisa, a Helena diz: peço revisão para o STI ou para a MGN. Pode pôr por mail para o É a STI. Nós franquia. O fazemos. Pedro Malheiro diz que é franquia. Então, vamos aqui continuar com as perguntas. Eu vou deixar aqui as perguntas das apps e das entradas e dos registros mais para o fim. Boa tarde. No caso de uma intervenção cirúrgica em hospital com acordo com a seguradora. Como é que é? Como é que é? Agora não apanhei. No caso de uma intervenção cirúrgica em hospital com acordo com a seguradora, Sim. o desconto é logo efetuado. Sim. Se houver acordo entre esse hospital e a MGN, barra Advance Care, é aplicado o preço acordado entre as duas entidades. E depois podem enviar para a seguradora comparticipar. Pretende saber se para comparticipação da despesa de consulta médica no regime livre é necessário enviar declaração da ABSE. Pergunta aqui o Não, Manuel. não. Se é uma consulta médica de regime livre, se o valor for 100, tira-se os 20,45 da consulta de regime livre e é reembolsado no diferencial. Após o abatimento da franquia dos 50 euros nas consultas médicas que está no plano. Então diz a Maria Henriques: a minha filha vai viajar para o estrangeiro. O seguro cobre eventuais despesas de saúde que ocorram durante a viagem? Não, a apólice funciona em Portugal continental e os despósitos médicos em Portugal. Mas a Maria pode fazer o. Pontualmente, se acontecer alguma coisa, podemos sempre submeter essa despesa à seguradora, mas o âmbito territorial é Portugal. Até porque os custos dos atos médicos nesses países não são idênticos aos praticados em Portugal. Mas, se acontecer alguma coisa, aquilo que eu digo sempre, é pedirem um relatório médico em inglês, custo da despesa, e se submeter-se à seguradora, desde que tenham prazo. Uma pessoa não vai um ano para o estrangeiro e ao fim do ano apresenta despesas médicas. Se for 2 dias aqui a Espanha ou 2 dias aqui a França e lhe acontecer alguma coisa, ela pode pagar e depois a seguradora pode decidir se comparticipa ou não. Mas à partida, o âmbito territorial é Portugal, Açores e Ilha. Diz a Maria João: a minha filha não tem outro subsistema de saúde, tem apenas o Serviço Nacional de Saúde. Então as despesas são comparticipadas sobre Sempre. esse subsídio. Exatamente. Se tem SNS, são reembolsadas de acordo com o plano que está em vigor e é submeter.
As consultas de psicologia é preciso enviar declaração da ADSE? Assim, o que está no plano não implica que se tenha enviado declaração da ADSE. Eu tive há pouco tempo alguém que apresentou X valor por quatro consultas e a seguradora pagou. E, portanto, não é preciso mandar declaração da ADSE. Se for fora, é uma consulta, uma especialidade médica que faz parte, que é psicologia e que a Advanced está a comparticipar. Pode mandar quatro consultas individuais houve alguém que mandou uma fatura com 4 de uma vez só em janeiro. Esgotou logo as 4 consultas de psicologia. Portanto, pode mandar para ser comparticipado para a LDC, pode mandar diretamente a seguradora comparticipar. Aqui tem os 2 caminhos. Pronto. E outras próteses sem ser óculos, tem de se enviar prescrição? Tem. Tem. Ninguém vai pôr uma prótese auricular se não tiver uma prescrição médica. Ou não vai poder, tirando as ortóteses oculares, ou outro tipo de. Agora lembramos dos ouvidos, que é uma prótese para o ouvido, ou uma outra situação idêntica a essa, tem que se mandar uma prescrição médica para ser comparticipada. Diz a Maria Cunha, referiu a regra para consultas e para exames de tratamentos a preços convencionados em que o recibo já refere a convenção. Temos que pedir antes alguma declaração à ADSE? Não percebi a consulta, não é toda, desculpe lá, Rita. Referiu a regra para consultas e para exames de tratamentos a preços convencionados em que o recibo já refere a convenção. Temos Sim. que pedir antes alguma declaração à ADSE? Não. Se os exames médicos já estiverem pré-convenção à ADSE, já não é necessidade, porque a seguradora porque a ADSE já não vai participar nada. Vamos imaginar, não sei, vou dar um exemplo. Um ataque que com pré-convenção à ADSE custa 15 euros. Esse ataque, ou esse exame médico, já não vai ser enviado para a ADSE porque ele já foi pré-comparticipado a custos de tabela da ADSE. Portanto, é só enviar para a seguradora. Já não precisa de declaração da ADSE. Porque já tem custo de convenção ADSE. As vacinas com receita médica também estão excluídas? Eu há bocado estava a ler que, nas condições gerais dos medicamentos, que os medicamentos, incluindo, deixa-me só ver aqui uma coisa, voltamos aos medicamentos, como são medicamentos e vacinas registadas no Infarmed. Portanto, é o que está garantido na cobertura de medicamentos. Portanto, se as vacinas estiverem registadas no Infarmed e forem prescritas por um médico, de acordo com o que está nas condições dos medicamentos, está incluído. É para comparticipar. Pergunta ao Nuno. Ao enviar o pedido de reembolso para o seguro, sendo esta despesa já parcialmente pela ADSE, colocamos o valor total da despesa ou apenas o valor que a ADSE não comparticipou? Como é que é? Desculpa lá, Rita, podes ler outra vez? Desculpa lá. Ao enviar o pedido de reembolso para o seguro, sendo esta despesa já parcialmente comparticipada pela ADSE, colocamos o valor total da despesa ou apenas o valor que a ADSE não comparticipou. É o valor do recibo. Normalmente, quando isso acontece, a ADSE emite uma declaração, certo? E de um lado está o valor comparticipado e o valor que não está comparticipado. Mas devem de colocar o valor que não foi comparticipado. Mas normalmente, quando há esse tipo de situações, devem de colocar o valor que não foi comparticipado. Isaana Veiga, o meu marido realizou um exame e apresentou o cartão de seguro e pagou menos 5 euros. Devo enviar o recibo para pedir reembolso? Pagou menos de 5 euros? Pagou menos 5 euros. Apresentou o cartão e fizeram Teve um desconto de desconto. 5 euros. Sim. Não, mas teve um desconto, mas a fatura há de custar 20 ou 30, não, digo eu. O desconto é uma coisa, certo? Pague 100, tire 5, pague 95. Ela tem que mandar os 95. Certo? Se ela teve um desconto, ela tem que mandar o valor todo da fatura. O valor do desconto, ela não vai enviar. Se ela teve um desconto
sobre o custo do ato médico em si, manda o valor da fatura dos 95 euros. Em vez de pagar 100, pagou 95. Manda 95 para, a não ser que a fatura venha separada. Venha lá dizer um desconto, que eu acho que não vem, mas diria eu. Não sei o que é que a fatura diz. Só vem da fatura. Pois, entre em contacto connosco. Aqui vamos aqui então avançar. Rita, só uma coisa. Eu estou farto de ver aí informações sobre os copagamentos. Sim, Um, estão muitas questões sobre sobre os os copagamentos. copagamentos. E isso leva-me aqui a pensar uma outra coisa, porque eu há bocado estava a pensar em copagamentos e dizia que há posso ter copagamentos. Os copagamentos que eles possam estar a indicar pode, podem estar-se a referir a franquias, porque a apólice não funciona com copagamentos. Por isso é que eu estava a dizer que não há copagamentos na apólice. E isto é uma coisa que se tem que é preciso acertar nesta informação, porque a apólice funciona sem copagamentos, e como a MGN trabalha com cartões, com produtos com cartões, pode ser que as cartas por defeito digam copagamento equivalente à franquia. Mas, lá está, e porque eu estou a olhar para o plano, e no plano em lado nenhum diz, eu estou, no caso da ADSE, com participação em convencionados é 95%, não está aqui nenhuma, 85% em ambulatório, por exemplo, e daqui não está nenhum copagamento. Portanto, numa despesa de 100, reembolsa-se 85%. E, portanto, não está aqui indicado nenhum copagamento. Agora, pode ser a aplicação das franquias, mas aí cada sócio terá que ver se enquanto medicamentos, ou enquanto ambulatório, ou enquanto prótese ortóstase ou estomatologia, que também tem franquias, do que é que estamos a falar? Porque a apólice não tem copagamentos. Agora, havia um sócio aqui que dizia que copagamentos é igual a franquia. Se calhar estamos a falar da aplicação da franquia. Então, eu se calhar mudo aqui um bocadinho o sentido das questões para deixar o António respirar um bocadinho Não. e passo aqui a palavra, se calhar, ao Lionel, que é o tesoureiro da Direção Nacional, porque temos aqui algumas questões que se calhar ele pode ajudar. Lionel, eu vou por aqui porque são duas ou três mais ou menos no mesmo sentido. Porque houve um aumento de mais de 50% no valor dos prémios do seguro comparativamente à médias. E questionam também, o prémio do seguro da médias, no âmbito da vossa negociação, era superior? Há várias perguntas neste sentido. Ok. Olá, boa tarde a todos. Eu peço desculpa por não ter chegado logo no início. Tive uma reunião que se prolongou mais um pouco e que cheguei mais tarde. Para já, quero agradecer a vossa participação. É importante para nós ouvir a vossa opinião sobre esta questão do seguro. E o novo seguro, infelizmente, já estava negociado e já estava feito digamos, o acordo com a nova seguradora quando nós tomamos posse no dia 8, mas independentemente disso, depois nós tentámos fazer o melhor e vamos tentar fazer o melhor com aquilo que temos neste momento. O seguro em si é bom, os preços são elevados porque o mercado assim o ditou, porque o que aconteceu foi que com a pandemia e depois com a pandemia não, com o final da pandemia, as pessoas viram que o sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde não estava a responder e começaram todas a utilizar o sistema privado e com isso as seguradoras, é claro que tiveram que subir os prémios no geral, ou seja, os prémios subiram em todo o sentido, em todas as seguradoras. No nosso caso, com a Médis, o aumento inicialmente proposto foi 80 e qualquer coisa por cento, ou seja, era incomportável para o sindicato e para todos 89. nós. 89%, 89% de aumento. 89%, Para o renovar António... nas mesmas condições que estava atualmente em vigor. Exatamente. Depois reduziram, digamos, reduziram no fundo as comparticipações e reduziram uma série de limites e franquias e passaram para 65% mesmo assim, ou seja, continuava a ser incomportável e então só nos restou ir ao mercado e ver outras seguradoras. A João Mata
colaborou connosco, o António, no caso, e fez esse estudo de mercado e foi o melhor que se conseguiu arranjar na altura em que a anterior direção estava ainda em funções. Eles, para não acabar com o seguro, fizeram um acordo com a MGN. O seguro mantém as mesmas características e nós agora tivemos que fazer o melhor, e o melhor foi adequar os prémios de acordo com a sinistralidade, de acordo com os valores de mercado, porque mesmo assim o valor que estipulamos é menos de 50% do valor de mercado. Pronto, nós não tivemos outra alternativa, não é? O seguro aumentou em catadupa, e aumentou 1,5 milhão de euros, só para vocês terem uma ideia da grandeza do aumento do seguro, o que é muito dinheiro para uma entidade como a nossa, como o nosso sindicato. Nós tentámos fazer, ou seja, incrementar o mínimo possível, só para vocês terem ideia. Se saírem muitos sócios e agregados, podemos pôr em causa até o sindicato, porque nós tentámos não subir o seguro da forma que se calhar era expectável, tentámos minimizar ao máximo e tivemos que adequar um pouco à sinistralidade por escalões. Foi esse o objetivo, foi esse. Nós sabemos que o valor é muito grande, o aumento foi muito grande, não foi uniforme, ao contrário do que vinha na primeira informação, que seria 42%, não foi uniforme, porque isso tem a ver com a sinistralidade em cada escalão. Os escalões mais velhos, como têm mais peso, digamos, no valor da sinistralidade e mais peso no valor que pagam no mercado, tiveram que ter um valor maior. Depois, nós, em termos de os utentes, os sócios que têm todos a ADSE ou que deveriam ter todos a ADSE, tiveram aqui um papel também muito importante no aumento dos prémios, porque têm tido um consumo muito grande mesmo, muito grande. Pronto, nós sabemos que mais uma vez eu digo isto, o Sistema Nacional de Saúde está caótico, mas as pessoas deixaram de ir ao médico de família, aquelas que têm, né, claro, deixaram de ir aos hospitais e foram para o privado. E isto, claro que põe em causa aqui o seguro e a sustentabilidade do seguro. Foi esta a explicação. Estou-vos a ser o máximo sincero. Vamos tentar fazer o melhor, vamos tentar ver como é que se comporta o seguro este ano, porque foi só por um ano. Mas eu ia pedir-vos a vocês que quem puder use o Serviço Nacional de Saúde, os médicos de família, etc., para não pormos em causa a subsistência deste seguro que temos, mesmo com os preços que temos. E pronto, a explicação é esta. Não sei se mais alguém quer com mais alguma questão, estejam à vontade. Obrigado. Obrigada, Lionel. Então, se calhar vamos aqui continuar com mais umas questões. Eu vou só querer, se o Leonel permitir, vou só aqui fazer só um apontamento sobre as seguradoras que nós consultámos. Nós, quando fomos ao mercado, até porque o Leonel dizia sobre com a apólice de saúde, e só para que os sócios tenham uma noção, nós consultámos o mercado inteiro. Nós consultámos a Tranquilidade, que é Advance Care, nós consultámos a Fidelidade, que é Multicare, nós consultámos a Vitória, nós consultámos a Lusitânia, nós consultámos a Allianz, a Zurique, a Mafre, e só duas companhias é que vieram ao mercado a jogo connosco. Foi a Médis, que era a atual seguradora, e a MGen. E era como o Dr. Leonel Frazão dizia há bocado, 89% de aumento da proposta inicial de renovação da Médis, ou 65% de aumento, excluindo as coberturas de estomatologia e excluindo a cobertura de estomatologia e reduzindo com participações, era destruir o trabalho todo que nós estávamos a fazer do ponto de vista da apólice de saúde para os sócios do STI. E por isso tivemos o cuidado de encontrar uma seguradora que aceitou aquilo que era as regras da apólice de saúde que estavam implementadas na Médis, transferimos o acordo e a ata que estava em vigor
da Médis para esta seguradora e segurámos aquilo que tem sido uma estabilidade do plano de coberturas que estava anteriormente em vigor. E esse foi o racional. O mercado, no final do ano passado, por uma série de razões que o Lionel já falou, levou a que o mercado endurecesse nas propostas de renovação de saúde, deixando muito pouco espaço de manobra para termos outras propostas alternativas. E isto foi um trabalho que se arrastou até aos finais de dezembro e a Médis não alterou de maneira nenhuma a sua posição inicial. Era só para explicar um bocadinho aquilo que nós fizemos e quais as seguradoras que nós consultámos na tentativa que nos dessem um suporte à Médis e que não nos levasse para uma loucura que eram 89%, que colocaria em risco toda a estabilidade da apólice de saúde e do próprio STI do ponto de vista de gestão da apólice. Obrigado, António. Então vamos continuar. Sobre o seguro é válido apenas em caso de acidente ou doença súbita, quando a pessoa segura se encontrar no estrangeiro por um período não superior a 90 dias. Então, se a pessoa segura estiver em viagem de turismo e ficar doente, pode recorrer ao seguro de que maneira? Pede com participação de despesas ocorridas no estrangeiro? Se essa situação ocorrer, pagarão o que o hospital estrangeiro ou o hospital estrangeiro ou os atos médicos, porque os cartões em Portugal não são extensíveis para lado nenhum, para além da fronteira portuguesa. Se isso acontecer, pagam a despesa médica ao custo que o hospital apresentar. E pedem uma declaração e um relatório médico na língua, em inglês, terá que ser em inglês, ou poderá ser em francês, mas normalmente os médicos passam esses relatórios e enviarão essas despesas para a seguradora. E por isso, se isso acontecer numa viagem, eu há bocado dizia rápida, a Espanha, a França ou a Inglaterra, até aos tais 90 dias que diz o manual, poderão pedir essa informação, o relatório, a fatura e submeter à AMGN para comparticipar. António, aqui a Anabela questiona, e se for acionado o cartão europeu de saúde, mantém-se as mesmas regras? O cartão europeu de saúde é um cartão, é um cartão diferente, porque é um cartão que permite que as pessoas tenham acesso médico e que depois os hospitais lá, se é aquilo que eu penso, estamos a falar do cartão europeu de saúde, esse cartão azul, depois o hospital remete as despesas para a segurança, para o SNS português, para ser comparticipado. Eu acho que funciona assim, é um bocadinho diferente, porque quem tem um cartão europeu de saúde vai, apresenta o cartão e isso é cobrado ao Serviço Nacional de Saúde, ao nosso SNS. Outra coisa é eu não ter o cartão de saúde, fazer uma consulta privada, acontece um acidente, tem uma gripe, tem umas anginas, vai ao médico, pede um relatório e manda a consulta para ser comparticipada. Ponto. O cartão azul de saúde remete para o SNS e para os acordos entre os países em termos de comparticipação de despesas médicas. Diz o Manuel Estevinho, enviei uma despesa de consulta médica para reembolso sem declaração da ADSE e reembolsaram como se não houvesse comparticipação da ADSE. Contratada a seguradora, informaram-me que tinha que enviar sempre a declaração da ADSE, senão reembolsavam pela totalidade da despesa. Agora vou explicar. É verdade que isso aconteceu com alguns sócios, porque quem estava na gestão da Advance Care e como a passagem da apólice da Médis para a MGN foi em tempo recorde, em menos de 48 horas, tivemos que colocar um negócio e termos cartões, houve despesas médicas que foram efetivamente comparticipadas sem as declarações da ADSE ou sem aplicação de franquia. Foi um lapso. Aliás, posso partilhar com vocês que é um tema que eu tenho debatido, porque eu podia dizer dos casos que tenho conhecimento, dizer agora
vou pedir à seguradora que faça o recálculo dessas comparticipações. E eu não vou fazer isso, porque eu acho que foi um lapso da companhia na gestão do contrato e não vou pedir para fazer o recálculo. Nós já tivemos reuniões e na segunda-feira vou ter uma nova reunião com a direção de sinistros da Advanced e da MGN, exatamente porque não foi só na consulta médica, como eu já sei que houve alguns elementos auxiliares de diagnóstico que foram comparticipados sem a declaração da ADSE. E isto, como esta apólice é tão específica, que quem está a comparticipar olha para o plano e acha que tem que comparticipar e não tem o detalhe do plano, porque a transição para a gestão de sinistros da Advanced Care não houve tempo de preparar a gestão de sinistros. Isto já foi falado, já foi partilhado. Portanto, quem teve essas comparticipações, eu não vou fazer rigorosamente nada sobre isso. Não vou pedir reavaliação das percentagens comparticipadas. É um lapso da EMGN. Nós estamos a retificar e a corrigir para que futuramente não volte a acontecer. E já foram tomadas medidas para que isso não aconteça. E quem enviou despesas no princípio do ano, em janeiro, provavelmente vai haver algumas comparticipações sem franquias, mas eu nem sequer vou pedir qualquer tipo de retificação a esse tipo de comparticipações. Palmilhas mandadas fazer com prescrição da médica ortopedista têm comparticipação como próteses? Pergunta a Ana Pires. Palmilhas ortopédicas. Isso está nas próteses ortóteses. Isso é prótese ortóteses. Vamos ver. Essas não tenho. Palmilha. Essa não tenho aqui. Ortóteses. Aqui fala em outro. Tem aqui outras próteses ortóteses auditivas oculares e ortopédicas. E agora vamos ver aqui nas ortopédicas. Não, qual era a pergunta? Há palmilhas que não está cobertas. As palmilhas não estão cobertas. Esta apólice não garante nem meias elásticas, pés elásticos, cintas de contenção, cintas de gravidez, lombostatos, punhos elásticos, joelheiras, cotoveleiras, suportes de braço, aparelhos de aerossol, tampões auditivos, palmilhas e calçado ou outras despesas equiparadas. Portanto, é uma exclusão. As palmilhas não são comparticipadas. Então, diz a Anabela, no que concerne às consultas de psicologia, caso seja prescrito, por exemplo, por psiquiatria, um determinado número de sessões, suponhamos 10, após comparticipação pela ADSE, pode ser requerido reembolso à MGN ou esgotada das 4 consultas livres, a seguradora não reembolsa qualquer valor. O limite são 4 e são 5. A partir do momento em que se esgotam o plafond das consultas, deixa de ser comparticipada porque já atingiram o limite disponível na apólice. Portanto, já não há Tratamentos de comparticipação. fisioterapia estão cobertos pelo seguro? Os tratamentos de quê? Fisioterapia. Então, a apólice tem medicina física de reabilitação. Portanto, fisioterapia é um tratamento de reabilitação, certo? Portanto, está garantido pela apólice. Temos aqui muitas perguntas sobre as aplicações. Deixa-me ver se não me falha aqui. Qual a diferença entre a MGN e a Advanced Care? É a mesma coisa? Que situações são tratadas com uma entidade e com a outra? Então é assim, na MGN é tratado tudo o que tem a ver com a aplicação da APP, tem a ver com o registro da pessoa na aplicação da MGN e onde os sócios podem pedir alterações e consultar, pedir alterações demoradas, ou porque a MGN tem uma gestão diferente do ponto de vista do aplicativo, usam a aplicação da MGN para se registarem e para terem acesso ao site da MGN. No caso da Advanced Care, a Advanced Care registram-se no site da Advanced Care para serem comparticipados pelas despesas. E a Advanced Care é uma prestadora de clínica, de hospitais, como a Medis e como a Multicare.
o que a Advance Care faz é fazer acordos com as entidades hospitalares, hospitais, clínicas, que depois entram na rede da gestão da Advance Care e que fazem acordos com a MGN, como fazem acordos com a Tranquilidade, como fazem acordos com a Seguradora Lusitana e partilham a sua rede clínica com diversas seguradoras. Portanto, resumidamente, a MGN é a seguradora, a entidade que suporta a gestão de sinistros é a Advance Care. Pergunta ao Carlos: as despesas médicas sem comparticipação da ADSE, a seguradora paga alguma parte? Sem a ADSE? Portanto, estou a partir do pressuposto que ele Despesas tem a médicas sem ADSE. comparticipação da ADSE. Assim, mas se ele tiver ADS, vamos lá ver, ou ele tem subsistema de saúde ou não tem subsídio de saúde. Se for uma consulta sem ADSE, se ele mandar uma cópia de um recibo da consulta, ele vai ser considerado regime livre e e ele vai ser reembolsado uma consulta retirando os 20,45 do regime livre, não é? Se ele for identificado como ADSE e se fizer um TAC, se fizer um raio-x ou elementos diagnóstico, e sendo ADSE, a seguradora não vai comparticipar se ele não tiver a declaração da ADSE. Se ele fizer parte do subsistema do SNS, então ele não tem que se preocupar com nada. Paga e manda para reembolso. Se for do subsistema da ADSE, desde que tenha subsistema, se mandar algo para a seguradora, excetuando as consultas médicas e as ortóteses oculares, não devia pagar sem ter a comparticipação da ADSE. Ainda não submetido nenhum reembolso. Cada membro do agregado deve se inscrever no MyAdvance e indica o NIB para reembolso? Não. Nós vamos agora de seguida ver aqui as aplicações. As pessoas registram-se, isto é como a Médis, cada pessoa faz o seu registro individual na aplicação da Advance Care. E é a Advance Care que comparticipa as despesas médicas. Portanto, se um titular, um sócio tiver a mulher e um filho, cada um deles faz um registro diferente na Advance Care e que submete individualmente cada uma delas as suas despesas médicas. Por isso, é que há bocado inicialmente disse que quando se registarem individualmente, cada uma das pessoas deve se registrar com o e-mail diferente, que é para que o titular, porque o titular pode-se registar com o e-mail da Atigov e os outros e-mails serem Gmail. Ou ele pode-se registar como Gmail e não vai agregar nem a mulher nem o filho ao e-mail dele, porque são pessoas seguras com NIF diferente e com participações médicas diferentes. Quando saírem as declarações das comparticipações das despesas médicas, queremos-as agregadas por pessoas individualmente. E por isso cada pessoa tem registros individualmente no site da Advance Care. Pergunta ao Luís: os prestadores que tenham acordo com a Advance Care cobram menos pelas consultas? Em princípio. À partida diria que sim. Vamos lá ver. A Advance Care tem um determinado tipo de acordo com o Hospital da CUF. A Médis pode ter outro. A Multicare pode ter outro. A Medicare, que é um cartão de descontos, pode ter outro. Sei lá, a Lusitânia pode ter outro. Ou seja, as redes que negociam, a Médis, ou a Multicare, ou a Advance Care, que negociam com os grandes grupos, têm sempre um acordo para preços convencionados. Portanto, se entre a Advance Care e a MGN haver uma autorização por cada consulta médica ter um preço especial de 40 euros, é esse o valor que vai ser aplicado. A app disponibiliza consultas do viajante? Se sim, qual o procedimento para agendar? É assim, na cobertura de ambulatório, eu já tinha aqui uma nota sobre isso. Ora, consultas do viajante. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Tenho aqui. Sim, senhora. Consulta dos viajantes. Então é assim, está coberto pela apólice, ok? Está incluído na cobertura do ambulatório, mas não está, estas consultas não estão disponíveis nem pela aplicação da MGN, nem pela aplicação CNOC. Portanto, são consultas
As pessoas vão à consulta do viajante e é presencial e manda a despesa para ser reembolsada. Portanto, muito importante. Está garantido pela cobertura de ambulatório, não está disponível pela app ou pela CNOC, como consulta online, através das aplicações. Fazem a consulta presencial e mandam o recibo para reembolso. Obrigada, António. Então, vamos aqui ver as várias aplicações da Advance Care e da EMGN, mas pode mais pessoas terem a mesma dúvida. A Sandra diz que consultou o site e verificou que há acordos com clínicas veterinárias, se podem utilizar com o número da EMGN. Essa é uma pergunta para a qual não estava preparado, sinceramente, como se costuma dizer. Tenho que perguntar. Não tinha a noção, não tinha... Mas isso na Advance Care ou na EMGN? Que são as clínicas veterinárias. Mas isto se calhar a Sandra, se ainda aí estivesse, puder especificar que ela consultou o site da rede, o site da rede. Não, eu acho que isso está numa rúbrica que é uma coisa chamada Rede de Saúde e Bem-Estar, mas eu não tenho a certeza, tenho que ir à procura. Eu vou ver, como é que é? Isso é clínicas... É da Advance Care, Sandra, é isso? Clínicas veterinárias, certo? Aqui? Sim. Posso perguntar, mas só faz sentido que esteja numa rúbrica que eles chamam Saúde e Bem-Estar, onde eles têm uma série de serviços e acordos feitos com outras entidades, onde estão os clínicos veterinários. Mas o plano de saúde do STI não tem acesso à rede de saúde e bem-estar. Exatamente. A Sandra está a dizer que sim, foi no site da EMGN. Foi na EMGN e foi através do saúde e bem-estar. Não, esta valência não está disponível, já não estava na Médis, também não está disponível na EMGN. Pode-se futuramente implementar e pedir à EMGN para incluir, mas para já não está disponível. Obrigada, António. Temos aqui a Teresa que pergunta ao Lionel se não achamos muito elevado o valor do aumento do prémio, só porque o elemento passou de 59 euros para 60 anos. Dá o exemplo dela, que o ano passado pagou 400 euros e este ano pagou cerca de 900 para o mesmo número do agregado familiar. Sim, Rita, a seguir vamos passar às aplicações porque isto já está muito tarde, mas eu vou responder à Sandra, não é? Realmente ela tem razão. Nós mantivemos os escalões que existem. A colega Teresa, não foi Teresa, Sandra. pronto, a Teresa, ok, desculpa. É que eu vi aqui Sandra a passar e depois nem ouvi. A Teresa tem toda a razão. Houve aqui incrementos que foram muito grandes, passando os escalões, porque os escalões eram escalões que já vinham do passado, que nós temos que rever para o futuro, porque os escalões eram muito estáticos e eram muito grandes. Ou seja, nós temos um escalão até aos 25 anos, temos um depois até aos 59 e depois mais de 60. E de mais de 60 apanha quem tem 60 e apanha quem tem 80, quer dizer, é igual. E realmente aí poderia haver outra distinção e outra, mas é como eu disse, isso já são escalões que já estavam definidos, que nós não fomos mexer para já porque o trabalho não tinha sido feito por nós e nós foi muito aqui em cima para fazer um estudo mais profundo em relação aos escalões, como separar esses escalões e como imputar a sinistralidade, porque nada estava preparado para este aumento que nós tivemos. E realmente eu também concordo que são valores muito grandes, mas nós neste momento não tivemos nenhuma alternativa em relação aos escalões que existiam. No futuro, vamos ver, vamos avaliar e se conseguirmos, vamos separar aqui mais os escalões para não haver este salto tão grande. Mas eu agora iria, pronto, o horário já vai bastante longo, aqui o tempo que vocês aqui estão, eu iria passar aqui às aplicações e iria vos pedir que mandassem as vossas questões que não foram respondidas e mesmo as que foram respondidas podem mandar por mail. Nós iremos fazer depois umas FAQs para colocar no site e para responder de uma forma geral a todas as questões que tenham e podem sempre enviar-nos
mail até para a seguradora e pronto, estão disponíveis as linhas todas, como já estavam no passado, e iremos tentar colocar as facas também para facilitar a vida de todos vós, todos nós, porque todos somos utentes, né? Agora, eu iria aqui falar na aplicação, porque eu penso que já todos sabem, não é? Nós temos que fazer primeiro o registro na MGN, que é a seguradora efetiva, não é? Tem que se fazer o registro daqui ao login, em cima ao My MGN. Depois temos aqui o registro, clicar aqui no botão que está mais a branco, ao lado do verde, ainda não estão registados. Seguidamente, preencher aqui o formulário, tem que ter o número que foi enviado por mail. Se não tiverem, podem enviar um mail geral a solicitar novamente o mail, a solicitar novamente o número da MGN, e é preencher aqui o formuláriozinho, fazem o registro e depois é enviado um mail a definirem a passo, ou seja, aqui a plataforma manda um mail para o vosso e-mail que indicarem e vocês definem a password. E está feito o registro na MGN. E este registro na MGN, vocês não necessitam para mais nada. Depois, a nível das despesas, com participação, entidades que têm protocolo, etc., é tudo da Advance Care. Tem que ir à Advance Care também. Depois, no site da Advance Care, tem aqui em cima o My Advance Care, depois escolhem o clientes, aparece-vos este quadrozinho, escolhem clientes, depois dos clientes, vocês têm aqui este quadro em que se autenticam, se já estivessem registados, como não estão, têm que fazer novo registro. O novo registro pode ser através da chave digital móvel, ou pode manualmente. Podem fazer manualmente e colocar lá os dados. Pronto, é mais fácil. Depois de fazer este registro, entram dentro da plataforma da Advance Care, que pode ser tanto no site, num computador, como pode ser numa app no telemóvel. E aqui vocês têm logo aqui um botão em baixo, ou pedir reembolsos, verde, estes que estão cá em baixo, e depois tem aqui em cima os menus, no canto superior esquerdo, que tem os menus dos seguros, em que tem o histórico digamos, dos pedidos que fizeram e como é que foi participado. E tem Uma conta corrente. Nós tínhamos muitas questões a perguntar se haveria uma conta corrente. Existe. o histórico. E tem também nos pedidos, lá tem os dados todos. Exatamente, aqui em cima também no menu tem aqui os reembolsos, as pré-autorizações, no fundo, funcionam um pouco como a Medis, no fundo, espalhado um bocadinho, está um bocadinho diferente aqui. Na app, tem os botõezinhos em baixo, é mais simples. Resumidamente, isto tem que fazer, registar-se na MGN, porque é a seguradora, e depois, a partir daí, é tudo na Advance Care. Tem aqui o cartão digital em cima, que, como vocês sabem, vai ser emitido em plástico e vai ser enviado depois para vocês. Mas para já, tem aqui o cartão digital, que se quem tiver telemóvel até é mais fácil, não é? Fica com a app logo ativado e dá para mostrar através da app, do telemóvel. Depois, eu ia-vos pedir outra coisa. Está a haver alguns problemas, e penso que o António já falou nisso, por causa das comparticipações, porque nós não temos na base de dados todos. Eu vou aqui partilhar aqui o site. Nós não temos na base de dados se as pessoas se têm ADSE ou se têm outro sistema de saúde, nem os números, não temos esses dados. Nós vamos fazer uma campanha nacional, pedir essa informação, de forma também a que haja menos problemas na coparticipação. Vocês, como sabem, há valores diferentes para quem tem ADSE e para quem não tem ADSE nas consultas. Tem um valor máximo para quem não tem 31 euros, e para quem tem ADSE já não se aplica esse limite.
E pronto, e depois além do valor com participação que é inferior. Por isso, nós vamos solicitar que preencham, que nos enviem o sistema de saúde, vosso e do agregado familiar. Se for só vosso, se for só do sócio e não tiver agregado familiar, pode vir aqui ao site do STI, estou aqui na minha página, vai ao lado direito ao menu, abaixo do nome, em ficha do associado, e na ficha do associado tem tudo. E depois podem aqui submeter o número da ADSE. Por exemplo, eu não tenho aqui o número da ADSE, não tenho aqui o número da ADSE, nem da Caixa de Apresentações, e vocês podem aqui escrever ADSE e o número, o vosso número da ADSE, e enviar dados. Nós atualizarmos as bases de dados de forma a que no futuro haja menos problemas aqui nas comparticipações e menos erros. Pronto, isto é uma questão que não se teve nunca se pensou nisso, ou nunca houve muito essa atenção, mas que é essencial nós termos, digamos, os dados todos atualizados, até para um melhor controle aqui da sinistralidade e dessa parte que depois nos afeta nos valores do seguro. E resumidamente, era isto que eu queria falar convosco. Queria agradecer a todos e façam-nos chegar as vossas questões, porque são importantes até para nós percebermos o que é que está a funcionar bem e mal neste seguro. Nós vamos fazer, como eu já disse ainda há pouco, vamos fazer uma avaliação ao final do ano e vamos depois, consoante, digamos, a aceitação e a forma como o seguro funcionar, ou vamos renovar ou vamos tentar ver outras opções. Por isso, eu desde já agradeço que nos comuniquem ou que nos façam chegar via mail todas as questões que tenham e todos os problemas que tenham, para nós fazermos um estudo a sério do seguro e vermos a melhor alternativa para não prejudicar os sócios. No fundo, para que os sócios tenham um seguro de acordo com aquilo que necessitam. E a questão é essa. E o mais barato possível, como é óbvio. Pronto, e da minha parte é tudo. E pronto, eu acho que estamos sempre disponíveis para qualquer informação. Vocês têm a linha também do sindicato de apoio, tem a Paula que está permanentemente a atender os sócios e mais uma vez agradeço a vossa participação e até à próxima. Eu aproveito para agradecer ao sindicato o convite para participar neste webinar. Coloco-me à disposição do STI também para um futuro webinar que seja necessário voltar a falar sobre temas de seguros, questões médicas. Coloco-me à disposição do STI para estar no webinar mais cedo, mais tarde, mais para a frente, para clarificar outros grupos de sócios que tenham outras dúvidas. Agradeço a oportunidade que me deram para prestar esclarecimentos e se tiverem dúvidas, se tiverem dúvidas, podem colocar também, o sindicato fala comigo e nós esclarecemos tudo por e-mail e partilharemos a informação toda e vamos tentar uniformizar a gestão de sinistros para melhorar estas entropias. Sendo que aquilo que o Dr. Leonel Frazão pediu da identificação dos aderentes com ADSE e não ADSE do seu do subsistema é muito importante porque vai facilitar a gestão dos sinistros e algumas entropias que possam haver nas comparticipações. E muito obrigado a todos e uma boa noite e um bom fim de semana. Obrigada, António. Obrigada pela ajuda, pelo apoio. Francisco, não sei se... Não, Ana Rita, também agradecer a todos terem estado presentes, fazer votos para que tenha sido útil e reafirmar que todas as questões que tenham, que coloquem para o sindicato por mail. Houve 2 ou 3 colegas que disseram que não tinham ainda o número, que eu já enviei mail com os números, mas se houver mais gente na mesma situação, peçam por mail, ou todas as outras questões que haja, dúvidas, algumas das questões que foram aqui levantadas relativamente a eventuais copagamentos, etc., que ponham a questão por mail para as questões serem devidamente analisadas e respondidas. Já sabem, a apólice, tudo
do seguro está no site do sindicato, mas em caso de não conseguirem consultar, peçam-nos também por e-mail. E o webinar dentro de dias fica disponível na área reservada do site, como os restantes webinars. E obrigada a todos. Ok, deixa-me só agradecer também. Obrigado ao António, obrigado Francisco, Ana Rita também, todos os que estiveram aqui na preparação deste webinar, e desde já as minhas desculpas por não ter estado desde o início, e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, bom fim de Obrigada. semana. Obrigada, bom Obrigado. fim de semana a todos. Obrigado, obrigado.